O nosso segundo tópico é o tecido epitelial, né? Que o tecido epitelial ele pode ser dividido em duas características, que é o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, ele vai estar, como o próprio nome diz, revestindo ali não só o nosso corpo, né, nossa pele, como também o revestimento dos órgãos em si. É o tecido que é mais abundante no nosso corpo, justamente por ele estar presente ali em todos os órgãos. E, é, e ele tem as seguintes características, né? Ele, como a gente viu na questão da coloração, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Todas elas têm aqui um pontinho. Aqui tá mais rosado, né? Mas todas elas têm um pontinho mais escuro aqui, ó. Que são os núcleos, que é onde caracteriza onde está cada célula. Aqui está escrito conjuntivo, porque essa parte aqui de baixo é o conjuntivo. Mas a gente está analisando esse pedaço aqui, que é o nosso tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, ele tem 3 funções primordiais. A primeira delas é a função de revestimento, né? Como a gente já estava vendo. Então, é o tecido epitelial que ele vai revestir as superfícies externas, como a pele, como também as superfícies internas, a superfície de órgãos cavitativos. Então, todo órgão que tem uma cavidade, ele vai ser revestido por tecido epitelial de revestimento. Por exemplo, lá no nosso sistema digestivo, no nosso intestino, tem toda uma camada ali de tecido epitelial revestindo ele. O nosso pulmão. Nosso pulmão tem ali aquela camada de tecido epitelial revestindo ele também. A gente tem a função de absorção, que o nosso epitélio ele está ali, dependendo do órgão que ele está, ele vai estar fazendo a camada de absorção. A gente vai ver mais para frente que no intestino, a camada dele superficial do tecido epitelial, ele tem pequenas microvilosidades, ele tem uma configuração mais ou menos assim em cima, que é justamente para aumentar essa superfície de contato e fazer a absorção. Então, absorção de nutrientes, absorção de água, vai estar sempre tendo essa camada ali, essas microvilosidades, para fazer uma absorção. Absorção e reabsorção também. E a terceira, que está associada ao tecido epitelial glandular, é a função de secreção. Então, o epitélio glandular ele vai estar relacionado às glândulas, que as glândulas a gente sabe que fazem a secreção. Por exemplo, a glândula tireoide, a glândula sebácea, a glândula sudorípara, a glândula salivar, glândula mamária. Então, tudo que é glândula faz parte do tecido glandular. Então, são essas 3 funções primordiais: revestimento, absorção e secreção. E aí, se tratando das características do nosso tecido epitelial, a gente tem algumas coisas que a gente pode destacar aqui. Primeiro, é que as células elas são justapostas. O que significa isso? Vou anotar aqui. Células justapostas. Significa que essas células elas são sempre ligadas umas às outras, elas estão sempre coladinhas. Elas não têm uma separação entre elas, elas são justapostas, elas estão tanto em cima quanto embaixo. Depois a gente vai ver as características de cada célula, elas estão bem juntinhas, bem aderidas, né? Fazendo com que não tenha muito espaço aqui entre elas. E essas células justapostas, elas estão fazendo um tipo de comunicação ali entre elas,
que é chamado de gap junction. Não sei se ele chegou a falar isso nas células, que são pequenas ligações que tem entre essas células. E elas têm elas são unidas, né, através de junções celulares. Aí tem as junções de adesão, que vai fazer com que elas fiquem bem juntinhas. Tem essas de gap junction, que é a junção de comunicação. E por aí vai, mas eu acho que ele não entra muito a fundo nessa questão. Mas aí o que a gente precisa saber é que essas células, elas são justapostas, ou seja, elas estão ali bem unidas umas às outras, né, grudadas na célula vizinha, tanto em cima quanto embaixo, independente do número de camadas de células que a gente tiver aqui, a gente vai ter essa configuração. A segunda característica importante é que não tem MEC. O que é MEC? MEC é a matriz extracelular. E aí, justamente, em outras células, você teria aqui um espaço aqui dentro repleto dessa matriz extracelular. Mas como as células são justapostas, esse MEC, né, essa matriz extracelular, ele não existe. Quando a gente for falar de tecido conjuntivo, a gente vai adentrar um pouquinho mais, né, no MEC. E a gente tem também que avascular. Isso tudo a gente pode ver que está relacionado às células serem justapostas, né? Por elas serem grudadinhas, elas não vão ter matriz extracelular. Por elas serem grudadinhas, elas não têm vascularização. Aqui a gente não tem espaço para ter vasos aqui dentro. Ó. Não tem um vasinho aqui. E aí, como que ela se nutre, né? Já que não tem vaso, as células precisam de se nutrir. E aí, essa nutrição ela é chegada por difusão. Aqui no nosso tecido conjuntivo, a gente vai ver lá na frente que ele é altamente vascularizado. Vascularizado. Então, por difusão, os nutrientes, água e tudo mais, chega no nosso tecido epitelial. Então, como não tem vaso, não tem esses vasos sanguíneos, né? Por difusão, os nutrientes que estão chegando aqui no tecido conjuntivo, eles são enviados também para nutrir o tecido epitelial. Então, o tecido conjuntivo está sempre ali dando apoio e vascularização ao tecido epitelial. E por último, por último, a gente percebe que tem uma presença de uma membrana basal. A membrana basal nada mais é do que essa separação que tem aqui, ó. Embaixo de um tecido epitelial vai ter sempre um tecido conjuntivo que vai dar apoio e vascularização para ele. E eles são separados por essa membrana. É uma membrana formada principalmente de colágeno, se eu não me engano, que vai estar separando esse epitélio desse tecido conjuntivo. E ela é permeável, né? Porque tem que ter essa difusão, mas ela também é seletiva. Ela está ali passando o que ela acha que é necessário para se passar. Então, ela está passando nutrientes, controlando essa passagem de nutrientes e moléculas, né? Está impedindo que moléculas passem ali, por exemplo, algumas moléculas que possam vir da luz aqui do nosso tecido epitelial, de chegar ali, por exemplo, no nosso tecido conjuntivo. Porque se a gente pensar, nosso tecido conjuntivo, por não ser vascularizado, coisas que acessam aqui o nosso tecido conjuntivo, eles vão ter dificuldade de chegar na nossa corrente sanguínea, já que a nossa corrente sanguínea está só aqui embaixo. Então, essa membrana basal, ela vai ser seletiva ao que passa por ela, né? O que passa do tecido conjuntivo para o tecido epitelial e o que passa do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. E agora, focando aqui no nosso tecido epitelial
de revestimento, né? Vamos deixar o granular para depois. As características são só de revestimento. Deixa eu tirar essa imagem daqui. A gente tem classificações interessantes, né? Primeiro, vamos relembrar aqui, o epitelial de revestimento, ele vai revestir superfície, nossa, tá grosso. Ele vai revestir superfícies, né? Tanto internas quanto externas, quanto externas, quanto de órgãos cavitacionais, cavitários. Vai revestir. Ele é organizado por camadas. Ele pode ser só o tecido ou pode ter alguma outra estrutura ali que vai estar observando, ou que vai estar ajudando ali na função daquele órgão. E ele é classificado ali pelo número de camadas e pelo formato da célula. Então aqui vamos falar um pouco da classificação. A gente vai ter a classificação por número de camadas e a gente vai ter a classificação pela morfologia. Então, pelo número de camadas, o nome já se diz, né? Ele pode ser simples, ele pode ser estratificado, e ele pode ser pseudo estratificado. E o que a gente tem? Simples vai ter uma camada. Estratificado, que vem embaixo, uma camada. Então, você vai ter uma camadinha lá de célula, né? Quando a gente viu aqui atrás, a gente viu que esse tecido aqui, ele tem várias camadas. Você vai perceber a quantidade de camadas pela quantidade de núcleos que você está vendo ali, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vários núcleos. Então, você vai ter mais camadas. Então, a gente viu que ele não é simples, né? Então, vai ter uma camada de célula. A estratificada, você vai ter mais de uma camada de célula. E a pseudoestratificada, ela é um pouco diferente. Ela é como se fosse a simples, porque ela tem uma camada de célula, mas com alturas diferentes. Então, às vezes, ela pode até se confundir com o estratificado, porque por ter alturas diferentes, pode acontecer dessa camada parecer que tem mais de uma camada, mas se você observar bem, vai acabar sendo uma só. Então, vamos desenhar aqui para a gente entender como que seria mais ou menos, né? Então, a simples não tem muito segredo. Você vai ter várias células justapostas, né? Mais uma camada só. A estratificada, você já vai ter também células justapostas, lembrando, né? Mas pode ser 2 camadas de célula, pode ser 3 camadas de célula, pode ser 4 e por aí vai. Aí pode ser diversas camadas de célula. E por fim, a pseudoestratificada, ela vai ter uma formatação mais ou menos assim. Você vai ter uma célula nessa altura, você vai ter uma nessa, você vai ter uma que vai ocupar todo esse espaço. Aí você vai ter uma que parece que vai estar sobre outra, mas é uma célula só. Deixa eu arrumar aqui. Então, quando você olhar, você fala, tem uma, duas. Não, é uma célula só que está aqui. Então, ela tem sempre alturas diferentes. Então, ela não é certinha, né? Não tem o mesmo tamanhozinho, igual a simples, mas e a estratificada. Mas quando você observa, ela tem apenas uma camada
Não tem mais de uma camada. E quanto à morfologia, vou passar essa linha para cá, que a morfologia é um pouco maior, né? A morfologia, ela também, aqui a gente tem três, né, classificações por camadas, e a morfologia a gente também tem três classificações por morfologia. E quais que elas vão ser? A pavimentosa, a gente vai ter as cúbicas, a gente vai ter as cilíndricas. A pavimentosa, a característica dela é que ela é achatada. As cúbicas, elas são mais arredondadas. E as cilíndricas, elas são mais colunares. Tem alguns lugares, algumas bibliografias, que a gente não vai ver como cilíndrica, a gente vai ver como colunar. Eu não lembro como que ele dá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não lembro se ele dá como cilíndrica ou como colunar. Mas saibam que ele dá como cilíndrica. Saibam que é a mesma coisa. A cilíndrica e colunar é a mesma coisa. Elas são. A gente vai ver aqui como que elas são. E aí, o que a gente vai ter, né? Vamos de novo desenhar aqui. A estratificada, ela vai ser achatada. É como se você tivesse pegado a célula e apertado. Então, ela vai ter essa configuração. Isso aqui quando ela for simples, né? E aí, se ela for estratificada... Eu falei estratificada? A pavimentosa, perdão, gente. A pavimentosa, ela vai ter essa configuração aqui, mais achatada, como se fosse um pavimento. Pensa quando você vai asfaltar uma rua, que passa um rolo ali para achatar aquele concreto, aquele picho que está sendo jogado, né? Então, passou um rolo compressor aqui em cima, comprimiu ela e ela ficou achatada. Então, ela é a pavimentosa. E se for pavimentosa estratificada, ela vai ter com várias camadas dessa maneira, né? Caso ela seja estratificada. A cúbica já vai ser mais igual eu desenhei ali, né? Ela vai ser mais certinha, vai ser mais arredondada, vai ter uma característica mais similar uma com a outra, né? Se for simples, vai ser como eu desenhei ali em cima, né? Vai ser assim, uma camada de células mais uniformezinhas. E se for estratificada, mesma coisa. Então, várias camadas dessa forma. Então, as cúbicas são dessa forma, são mais arredondadas e são mais similares uma com a outra, né? Já a cilíndrica, a gente vai ver que elas são colunares. Então, a gente vai ter elas mais... o contrário do pavimentoso, né? Enquanto o pavimentoso elas vão ser achatadas para baixo, as cilíndricas elas são mais em pés. Então, a gente vai ter essa conformação, caso seja simples essa classificação por número de camadas. E caso seja estratificado. Então, voltando, as classificações elas podem ser por número de camadas ou por morfologia. Quando você está falando de número de camadas, você tem três classificações: a simples, a estratificada e a pseudo-estratificada. A simples vai ser sempre uma camada de célula, e a estratificada
vai ser mais de uma camada. A pseudoestratificada, ela meio que mistura as duas, né? Ela vai ser só uma camada, mas ela vai aparentar como uma estratificada, porque ela tem alturas diferentes. Então, dependendo de como você olha, vai parecer que tem mais uma célula. Você vai definir isso olhando os núcleos. Nessa região aqui tem um núcleo, nessa aqui tem um núcleo, nessa tem um, nessa tem um, nessa tem um, e por aí vai. Então, o núcleo vai estar ali sempre definindo qual que é o formato dessa célula. A morfologia por si, você também tem três classificações. A pavimentosa, que é aquela que como se estivesse pavimentando, né? Você passa um rolo por cima e achatou essas células. A cúbica, que elas são mais arredondadas, mais quadradinhas, né? Mais uniformes. E as cilíndricas, que elas são colunares. Podem ser chamadas também de colunares. Um adendo importante que a gente pode falar sobre isso aqui é que, deixa eu ver se aqui dá pra ver nessa. No tecido da pele, por exemplo, e na maioria dos tecidos de células pavimentosas, a gente vai ter um tecido estratificado que ele se renova bastante. E isso vai fazer com que tenha uma esqueci a palavra. Vai ter uma diferença, uma diferenciação entre as células mais novas e as células mais antigas, né? As células mais novas, elas vão estar sempre... Deixa eu copiar essa imagem e copiar e colar lá embaixo. As células mais novas, elas vão estar sempre mais aqui embaixo. Enquanto as mais antigas vão estar mais na parte de cima, né? É como se tivesse ali uma polarização das células. E isso vai mudar um pouco do formato. Por que as mais novas estão embaixo, né? Lembrando que aqui no nosso tecido conjuntivo, que está jogando nutrientes. Então, as células novas, elas não vão surgir aqui da parte de cima, da parte mais apical da nossa célula, porque não tem nutriente chegando ali é, com tanta quantidade quanto os que estão chegando aqui embaixo. Então, as células novas vão ser geradas a partir daqui da base. E a gente vai ver que essas células que estão mais perto da membrana basal, elas vão ter um formato mais. Vai ter um formato mais cúbico, enquanto as células mais apicais terão o formato estratificado. Isso quando a gente está falando das células que são estratificadas, né? Aqui em cima vai ter um formato mais pavimentoso. Nas células estratificadas vai ter essa diferença. Mas quando a gente for classificar, a gente tem que sempre olhar o que está aqui nas células mais antigas, porque essas células mais antigas elas já foram formadas, já foram diferenciadas, enquanto as células mais novas elas ainda estão ali na sua formação, né, de certa forma. Então, é importante a gente ver isso. Se a gente olhar aqui, essas configurações aqui, elas são mais arredondadas, enquanto essas aqui, elas são mais achatadas, né? Então, aqui embaixo elas estão como se fossem cúbicas, mas na verdade são pavimentosas. Vamos pensar em como, em algumas classificações, aí eu vou falar algumas observações que eu fiz aí quando eu estava estudando isso, né? Por exemplo, quando a gente está falando de vaso sanguíneo, a gente tem o tecido epitelial pavimentoso simples, que é basicamente essa.
conformação. Então, quando a gente pensa lá no nosso tubo, cada vasinho sanguíneo nosso, ele tem essa conformação. Tecido epitelial de revestimento, pavimentoso, simples. E aí, quando a gente pensa na função do vaso sanguíneo, né? Ele tá ali carregando sangue, que carrega nutrientes, que carrega oxigênio, e ele vai estar nutrindo e oxigenando nossos órgãos, né? Então, ele vai estar constantemente fazendo trocas. Ele vai constantemente estar tendo passagem ali de nutrientes entre uma coisa e outra. E para facilitar essa troca, né, para essa troca ser bem mais rápida, é importante que o quê? Seja uma camada pequena, né, não sejam várias camadas, e que ela seja mais achatada. Então, eu sempre foquei nisso. Ele precisa ter uma bem fininha, tanto que você vê ali a veia, elas são extremamente finas, né, porque as células delas já são bem fininhas. Quando a gente pensa, por exemplo, na pele, a gente vai ter tecido. Deixa eu apagar aqui. Tem uma coisa em cima. Quando a gente vê na pele, a gente vai ter um tecido estratificado, pavimentoso. E aí a pele tem aquela característica que eu comentei, de que as células mais novas, elas têm um formato quase cúbico, né? E aqui é a nossa membrana basal. Então, a pele, ela vai ser um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso. Só que ele tem uma outra coisa. Além disso tudo, ela vai ter uma camada aqui em cima de queratina. Então, ele vai ser um tecido certificado pavimentoso queratinizado. E o que serve, né, essa queratina? É que quando a gente pensa para pensar, pavimentoso, normalmente um tecido vai ser pavimentoso quando ele tem uma necessidade de ter, pavimentoso não, vai ser estratificado quando ele tem uma necessidade de ter várias camadas. Por que a nossa pele precisa ter várias camadas? Toda vez que a gente leva um arranhadinho, a gente perde várias células. Então, imagina se a gente tivesse um tecido simples, né? Com poucas células, uma camada de células. Uma arranhadinha já ia arrancar essas células fora, né? Então, é importante que a gente tenha, que a nossa pele está sempre renovando, crescendo mais e mais camadas, à medida que vai nascendo novas células ali para repor nossa pele, as células de cima elas vão morrendo, descamando e saindo. E o queratinizado, o que é? A queratina, ela vai estar ali controlando, essa queratina, ela vai controlar a passagem de água. Ela vai evitar que tenha uma passagem de água excessiva, né? Fazendo que entre água, né? Que a gente absorva muita água ali e controlar também a saída de água, fazendo com que deixe ali essas células praticamente impermeáveis. Então, lembrando disso, quando foi estratificado, normalmente é porque tem essa proteção maior, né? Uma perda menor. Por exemplo, o outro tipo de célula relacionada aqui são as células do esôfago. Que o esôfago ele tem essa mesma conformação. Eu não vou desenhar mais o núcleo não, tá, gente? Vou deixar só as células aqui. O esôfago ele tem essa mesma conformação. A diferença é que ele não tem a queratina aqui. Ele está revestindo um órgão cavitário, né, interno do nosso corpo. Então não tem a necessidade desse controle de água, porque é até importante ter troca de água ali, né? Essa coisa. Então, a classificação das células do esôfago vão ser um tecido estratificado de revestimento, tecido epitelial de revestimento, estratificado
pavimentoso. Então, ele também precisa ter várias camadas, né? Uma coisa que o tempo todo está passando no nosso esôfago, está passando comida, está passando coisas que vão arranhar ali, pode ter uma perda de célula. Então, é importante que tenham várias camadas dessas células. Mas como não tem essa necessidade de tornar impermeável, de ter esse impedimento de passagem de água, ele não tem necessidade de ter essa queratina. Então, a diferença entre a pele e o esôfago quanto às suas células é a queratina. A pele tem essa camada queratinizada, enquanto o esôfago não tem. E aí, opa. E aí, voltando a outros exemplos, né? Por exemplo, o rim. O rim tá também constantemente, o rim não, né? Os túbulos renais, né? Que a gente tem ali, eles estão constantemente fazendo troca também, né? Está fazendo absorção e reabsorção. Então, quando a gente pensa em troca, faz constantemente troca, a gente logo associa a simples. Mas o rim, ele é um simples cúbico. Então, o rim é um tecido epitelial de revestimento simples. Agora que eu vi que eu troquei aqui a ordem. Simples, mas não faz diferença, tá, gente? Cúbico. Outro simples, para a gente pensar na questão da troca. Outro simples, por exemplo, é o nosso tubo digestório, o intestino, por exemplo. Nosso intestino. Nosso intestino delgado. O nosso intestino delgado, por exemplo, ele vai ser simples. Ele vai ser mais ou menos assim o desenho. O que isso quer dizer? Se a gente olhar aqui, o número de células ele tem uma camada só, lembrando que o intestino delgado é o órgão que mais faz absorção, né? A absorção de nutrientes ali, tá tudo, a maioria no intestino delgado. Quando a gente pensa em estômago e intestino grosso, tá tendo absorção de algumas vitaminas e água, mas a maior parte da absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado. Então, mais uma vez, absorção simples. Esse tecido epitelial de revestimento simples. Aqui a gente vê que tem células alongadas, né? Cúbico. E tem essa outra característica aqui, que são essas microvilosidades, né? Que a gente tem aqui em cima. Não tem uma classificação, você não precisa colocar microvilar, mas só para lembrar que vai ter essas vilosidades, acho que eu já falei disso, né? Essas vilosidades que elas vão ser responsáveis pela absorção. Então, como é um órgão que ele absorve muito, ele vai ter essa, essa grande absorção aqui por causa dessas microvilosidades que tem aqui em cima. Outra característica que a gente pode ver em cima da célula, a gente vê lá na traqueia. A traqueia, ela vai ser dessa formatação, assim, mais ou menos. Que aí a gente lembra, né, que ele, quando tem essa formatação, ela vai ser pseudoestratificada. Então, é um tecido epitelial de revestimento simples, desculpa, pseudo estratificado, colunar. Não, cilíndrico, né? Cilíndrico. Então, ele tem células alongadas e que
estão, que estão aqui em contato com ambos com a basal, né, quanto a luz do vaso, né? Todas as células estão em contato, mas elas têm formatos diferentes, têm alturas diferentes ali. E além disso, ele tem algumas coisinhas aqui em cima, que é diferente dessas aqui. Aqui a gente tem pequenos cílios. Esses cílios, eles são justamente estão ali justamente para proteger. Então, aqui além disso, tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico, a gente vai ter ciliado. Porque esses cílios, eles estão justamente filtrando, ajudando a fazer esse filtro que a gente tem ali, removendo partículas que entram no ar que a gente inala. E é legal a gente pensar nesses cílios, porque quando a pessoa fuma, quando uma pessoa é fumante ou ela está em constante contato com agentes agressivos na respiração, esses cílios eles vão sendo destruídos. Esses cílios vão sendo destruídos, essas células aqui elas vão sendo destruídas. Então, se uma pessoa, vendo aqui nas células da traqueia, por exemplo, se uma pessoa é fumante, se ela está em contato com agentes que danificam ali nossas vias respiratórias, esse tecido ele acaba sendo substituído. E ele é substituído por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso. Então, isso aí é uma metaplasia. Eu acho que vocês vão ver sobre metaplasia lá no terceiro período, que é basicamente quando uma célula é substituída por uma célula diferente, né? Quando vai tendo a renovação, é tanta agressão que está tendo nessa célula que essa célula é substituída por uma outra de um outro tipo. Então, as funções que tinham aqui do ciliar, de ajudar na filtração dessas partículas que estão ali, no transporte de secreção, na retenção de muco, ele acaba sendo perdido, porque você está agredindo aquelas células e ela começa a se modificar para uma célula que está mais acostumada a ter agressão, que são as células estriadas, estriadas, estratificadas, pavimentosas. Então, o seu próprio organismo vai modificando as células que ele está colocando ali na sua traqueia por causa dessa agressão para células para conformações de células, né, de tecido, que estão mais acostumadas a receber esse tipo de agressão. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria interessante falar. Acho que de tecido, de tecido de revestimento, é isso que a gente pode falar. E a gente continua com tecido de epitelial glandular. Então, a gente vai para tecido epitelial agora, glandular, que é a próxima etapa aqui, né? O tecido epitelial de revestimento a gente já viu, agora a gente vai para o glandular, que é um pouquinho mais complicado, mas nem por isso é tão difícil assim. Coisa que a gente tem que saber sobre o glandular, né? Toda célula que secreta, ela vai ser uma glândula. Então, secretor muco, é uma glândula. Secreta insulina, é uma glândula. Então, tudo que secreta é glândula, tá? Formando alguma coisa e colocando para fora ali, hormônio, enzima, muco, é uma glândula. E a célula glandular, ela tem duas partes, né, importantes, que é aqui, o que de fato
tá fazendo a função, né? As células secretoras, que são o parênquima. Então, o parênquima das células glandulares é justamente essas células secretoras. O parênquima é sempre a célula que está fazendo a função daquele órgão. Então, se a função de uma célula glandular é secretar, o parênquima vão ser as células secretoras. E também tem essa outra parte que é chamada de estroma. Estroma, não estruma. Então, a gente vai ter o parênquima, que vai ser responsável pela função daquela glândula, né? E o estroma, que é feito de tecido conjuntivo e vai estar responsável por sustentar aquela célula. E além de sustentar, também vai ser no estroma que vai estar os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos que estiverem passando por ali. Porque, como a gente viu, o tecido epitelial, aqui não muda aquilo que a gente viu lá no de revestimento, né? Porque, na verdade, revestimento não, que aquilo era uma característica geral do tecido epitelial. Ele é avascular. Então, a gente precisa ter ali um contato com o tecido conjuntivo para ter essa sustentação e esses vasos linfáticos. E aí, o que é importante a gente saber também, né? Algumas classificações, algumas características, elas não vão ser possíveis de ser visualizadas histologicamente, né? A gente vai classificar de acordo com o número de células, a gente vai classificar com a origem e via de secreção. A gente vai classificar pela organização. Perdão. A gente vai classificar pela organização dos grânulos. E a gente vai classificar pela forma que o produto, né, que a secreção, sai da célula. Parece ser um pouco mais complicado, né? Mas vamos ver um a um, né? Quanto ao número de células, não tem mistério, né? A gente vai ter as glândulas unicelulares, que no caso vai ter uma célula, né? Mas uma glândula de uma célula, sim, é uma glândula que é só uma célula. É uma célula que está secretando alguma coisa. E a gente vai ter as multicelulares, que é quando tiver mais de uma célula. Então, tem uma célula só, é uma glândula de uma célula unicelular. É uma glândula de mais de uma célula multicelular. E aí, a maioria, grande maioria, vai estar aqui nas multicelulares. Então, vamos falar particularmente das unicelulares, que são, por exemplo, as células caliciformes, que são células que estão lá no pâncreas, desculpa, que são células que elas produzem muco
e secreta, né? Ela está ali produzindo muco e secretando. Se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, células calciformes. Calciformes. Isso mesmo. Elas estão normalmente no sistema. Normalmente ela vai estar no lugar que está produzindo muco, né? No sistema respiratório e no sistema gastrointestinal. Então, ela é encontrada normalmente isso. Então, elas são essas células especializadas em secreção, que elas têm um formato de cálice, né? Elas são mais ou menos nesse formato, assim, aí cada uma vai ter a tua secreção ali. E tem essa secreção de muco, normalmente para dentro do órgão, né? Mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter também a próxima classificação, que é a classificação por origem e via da secreção. Então, a gente vai ter para onde que está indo essa secreção, de onde vem essa secreção, para onde está vindo essa secreção. Aqui a gente vê aqui como essas como essas células de, de glândulas são formadas, né? Elas vão se diferenciando. Aqui tinha células, né? Foram se diferenciando. E aqui, por exemplo, a gente teve aqui as células caliciformes, que é uma célulazinha que secreta. A gente tem aqui algumas multicelulares, né? Que estão secretando. E aqui a gente tem algumas outras conformações, que são justamente as classificações de via e origem de secreção, que é exócrina. Deixa eu arrumar aqui. E endócrina. Então a gente tem esses dois tipos de classificação de via e origem de secreção. A exócrina, toda vez que a gente pensa em exo, é para fora. Toda vez que a gente pensa em endo, é para dentro, né? Então a gente vê aqui que a exócrina, ela tem que ter uma saída para fora. Então as células exócrinas, elas normalmente vão ter aqui esse canal aqui que vai mandar uma secreção para fora. Então, a secreção vai para fora. Mas para fora onde? Onde é esse para fora? Pode ser um para fora do corpo, ou pode ser para fora para a luz, para o lúmen de um órgão. Então, vamos pensar em glândulas que a gente conhece, né? As glândulas sudoríparas, por exemplo, elas estão secretando para fora do corpo. O suor, ele está indo para fora do corpo. As glândulas salivares estão indo para fora do corpo. Já as glândulas intestinais, as glândulas que a gente vai ter lá no intestino, por exemplo, a glândula calciforme, ela vai ser exócrina, mas ela está secretando para dentro de um órgão. Ela vai estar secretando ali no nosso intestino, ela vai estar secretando ali dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, o importante de você pensar, quando você pensa em exócrina, é que ela está secretando para fora, né? O ducto, ele mantém aqui, né? Ele teve origem aqui nesse tecido epitelial, né? Aqui a gente tinha todo um tecido epitelial de revestimento. Então, o meu ducto, ele continua tendo essa ligação com o meu tecido epitelial de revestimento, que deu origem a ele,
E a secreção sai aqui por esse ducto que ficou aqui, ligando um ao outro. É, é o que a gente tem de uma porção secretora aqui embaixo, né, a porção que secreta, e um ducto que vai eliminar essa secreção. Já a secreção endócrina, né, secreta para dentro, como a gente viu, elas não secretam para dentro de um órgão em si. Elas perdem aqui, ó, elas começam a ser formadas e aí elas perdem essa ligação com o tecido de origem. Elas perdem aqui essa ligação com o tecido de origem. Elas vão para dentro aqui do nosso tecido conjuntivo, né? E elas secretam para dentro de vasos sanguíneos. Então elas podem ter, por exemplo, aqui, tá dessa mesma, essa célula aqui, ela tem a mesma conformidade dessa aqui que a gente colocou nesse exemplo, né? Então ela tá dentro de um tecido, dentro do tecido, e ela secreta para dentro da corrente sanguínea. E aí, quando a gente pensa em que secreta para corrente sanguínea, a gente pensa facilmente, e, por exemplo, em hormônios em si, por exemplo, a glândula tireoide. A glândula tireoide ela está sempre secretando para dentro da corrente sanguínea, né? Os hormônios da tireoide, insulina, glucagon, está sendo secretado ali para dentro da corrente sanguínea. Enquanto a exócrina, você tem secreção para fora do corpo ou para dentro de um lúmen de um órgão. O pâncreas, deixa eu diminuir essa imagem. O pâncreas, que é uma grande glândula secretora, né? Ele vai ter uma porção endócrina e ele vai ter uma porção exócrina. O pâncreas, na sua porção endócrina, né, a porção que vai secretar pela corrente sanguínea, ela vai secretar glucagon e vai secretar insulina na nossa corrente sanguínea. Enquanto para dentro para dentro da nossa cavidade intestinal, ele vai estar secretando enzimas digestivas. O nosso parênquima, por exemplo, do fígado, parênquima do fígado, não, desculpa, as glândulas, as células parenquiais das glândulas que a gente tem nos fígados, por exemplo, eles vão secretar bile para dentro do nosso trato, da luz do nosso trato gastrointestinal e vai secretar também produtos para a circulação sanguínea. Então, algumas células elas podem ter ambas as porções, podem ter porções endócrinas, quanto podem ter porções exócrinas. E aí a terceira via de classificação é pela organização dos grânulos. Então, os grânulos, o que eles vão ser? Eles são estruturas que eles vão estar ali armazenando a secreção, né, para ser eliminada. Ela funciona como se fosse uma vesícula. E aí a organização desses grânulos vai ter também uma classificação. Então você pode pensar também na natureza da secreção, como que essa secreção é feita. E aí pode ser
glândulas serosas, glândulas mucosas ou mistas. As serosas elas vão ter um núcleo central. E aí vocês lembram que o núcleo ele vai dar uma coloração mais arroxada, vai ser uma coloração mais escura. Então, obviamente, desculpa, ignora isso que eu falei. As serosas, elas têm o núcleo mais central. Então, consequentemente, ela vai ter o citoplasma mais escuro. Enquanto as mucosas, elas têm os núcleos mais próximos da membrana basal, consequentemente, um citoplasma mais claro. Vou colocar uma imagem aqui. Então, as glândulas serosas, elas vão estar secretando fluido líquido. Uma coisa mais... fluido líquido. Fluido aquoso. Um fluido mais aquoso, né? Enquanto as mucosas, elas vão estar secretando um fluido mais espesso. A gente vê mais como muco, né? Por isso que é mucosa. Ela vai estar secretando muco, enquanto as serosas, elas estão secretando algo... Misturei, eu ia falar espesso e viscoso, escrevi errado. Mais espesso e viscoso. Enquanto a serosa vai estar secretando fluidos aquosos. O que mais que eu posso falar? Aqui, né, a gente tem esse desenho aqui mostrando, né, as mistas, no caso, né, toda vez que é mista, ela vai ter uma mistura das duas, né? Ela vai ser serosa mais mucosa. Então, na porção serosa dela, ela vai ter núcleos mais centrais e vai ter, na parte mucosa, núcleos mais periféricos, mais próximos da camada basal. Enquanto a coloração vai ser mais escura na porção serosa e mais clara na porção mucosa. Então, aqui a gente vê, né? Núcleos centrais, núcleos periféricos, mais claras no citoplasma, mais escuras no citoplasma. Acho que não tem mais muita coisa para falar sobre isso, né? Sobre isso, eu acho que é isso, né? A mista, a gente vai ter glândula salivar submandibular. Na mucosa, a gente vai ter a salivar. Salivar não, vai ter glândulas esofágicas. E na serose, a gente vai ter ali a glândula salivar parótida. E aí, indo para a última classificação, que é como um modo, quarta classificação, né? Modo que o produto deixa a célula a gente vai ter 4 classificações diferentes, né? Desculpa, a gente vai ter 3 classificações diferentes. Ela pode ser holócrina,
ela pode ser merócrina e ela pode ser apócrina. Nomes escrotos para coisas simples. A holócrina, o que é a principal questão da holócrina? À medida a gente tem aqui, vou fazer aqui a nossa célula como se fosse exócrina, né? Então aqui ela vai ter um ducto secretando, vai ter uma parte secretora e tudo mais, né? Então, a holócrina, quando ela começa a secretar, o que vai acontecendo é que essas células aqui, elas vão se desintegrando. Opa! O que acontece aqui é que essas células, elas vão se desintegrando. Elas vão se desintegrando. Então, à medida que ela vai secretando, lembra que as nossas células do parênquima, elas têm função de... elas determinam a função, né? Que é secretar. Então, essas células vão saindo. Então, a secreção aqui, à medida que ela vai secretando, a célula, a nossa glândula se desintegra. Então, ao liberar o produto, a célula se desintegra. Então, isso é importante do holócrina. No final das contas, ela vai secretando, até que a célula termine de se desintegrar. Já a merócrina, ela é o contrário. A nossa célula, ela vai produzindo secreção e essa secreção vai saindo ali pelo tubo, ou saindo ali para nossa corrente sanguínea, sem destruir as células do nosso parênquima. Ela está entrando ali na luz do nosso tubo, sem destruir as células do nosso parênquima. As células do parênquima, elas ficam intactas. Então, ela libera produto e a célula fica intacta. E por fim, a apócrina é um meio termo entre os dois. Ela vai ter alguma desintegração ali da célula, mas não vai ser a célula toda. Apenas a parte que tem ali, a parte secretora ali, a parte que está com o produto, ela vai ser eliminada. Então, aqui, na apócrina, só a camada superficial, a camada apical aqui, ela vai ser eliminada na secreção. Então, ele desintegra só a parte que produz o produto. Produz não, que possui o produto. Então, ela vai liberar o produto e apenas desintegra onde possui esse produto. Então, o resto do citoplasma, a parte que está em contato com a membrana basal, porque lembrando que aqui vai ter uma membrana basal sustentando e tendo contato com o tecido conjuntivo, essa parte ela permanece intacta.
Mas, enquanto ela está secretando, essa parte mais apical, essa parte mais superficial, que está voltada para o lúmen aqui dentro, ela vai se desfazendo, né? Inclusive, eu esqueci de falar aqui, gente. Eu falei aqui que essa. Cadê? Eu falei aqui que essa parte é o estroma, mas é importante a gente saber que essa parte aqui, ela é chamada de coloide, tá? Essa parte interna aqui da glândula endócrina, ela é chamada de coloide. Então, vamos voltar aqui nas classificações e falar de todas rapidamente. Então, a gente pode ter uma classificação por número de células, onde as células podem ser unicelulares, que são as células caliciformes, e elas podem ser multicelulares, que é a grande maioria, inclusive o pâncreas, que é uma grande célula multicelular. Uma grande glândula multicelular. De origem e via, ou seja, ela se origina do tecido de revestimento, e ela vai se originando, e aí ela pode formar ou uma glândula exócrina, que ela vai secretar para fora, que pode ser ou para fora do corpo ou para a luz de um órgão, para dentro de algum órgão cavitário, né? Ou ela pode ser endócrina, que ela vai secretar para a corrente sanguínea. E a gente tem aqui, por exemplo, o pâncreas, que ela tem porções. Tem porção de secreção endócrina, que é, por exemplo, quando ela secreta glucagon e insulina, que ela secreta direto para a corrente sanguínea, e tem a porção exócrina, que é quando ela secreta as enzimas digestivas para dentro do nosso trato gastrointestinais para ajudar na digestão. A gente tem por organização dos grânulos. Os grânulos são as partes que armazenam ali, que funcionam como vesícula ali da nossa glândula, que pode ser serosa, que possui um fluido aquoso, um núcleo mais central e o citoplasma mais escuro, mucosas, que produzem muco, né? São fluidos espessos e viscosos, que têm os núcleos mais periféricos, mais próximos da membrana basal. Portanto, sendo o citoplasma mais claro. E as mistas, que é uma mistura entre serosa e mucosa, onde tem na mesma glândula porções serosas e porções mucosas. E em quarto, né, a quarta classificação é se ela for holócrina, merócrina ou apócrina, que é a forma que o produto deixa a célula. Se o produto vai deixar a célula desintegrando essa célula, levando, matando essa célula junto com essa glândula junto com ela, ou se ela vai deixar essa glândula intacta, essa célula intacta, ou se ela vai degradar apenas um pedaço. Então, se ela é holócrina, ela vai degradar todas as células ali da nossa glândula. Então, à medida que ela vai soltando o produto, a célula vai se desintegrando. Se ela for merócrina, à medida que ela for soltando o produto, a nossa célula fica intacta, nada acontece com ela. E a apócrina, que à medida que ela libera o produto, só essa parte mais apical que estava armazenando o produto para sair é liberada. O resto, a parte que fica mais em contato com a membrana basal, o resto do citoplasma, eles são mantidos ali, preservados durante essa secreção de produtos. Tá? Deixa eu pensar se tem exemplos aqui. Na holócrina, a gente tem as glândulas sebáceas. Então, nas glândulas sebáceas, o nosso produto é eliminado junto com a célula. Então, não é destruída ali as células que estão com a secreção. Na merócrina, a gente tem a merócrina que é porque a nossa glândula fica intacta, né? Não tem perda de material. Por exemplo, as glândulas sudoríparas. E aqui na apócrina,
a gente tem, por exemplo, a glândula mamária. A glândula mamária geralmente cai na, na prova de na prova de da prática, tá? Então, se ele tivesse citado mama, mesmo que tenha sido na parte de tecido conjuntivo, ele falou da glândula mamária, ela pode cair na prova. Então, é importante a gente ter essas 4 classificações.